A paz do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre a lição número 3, que traz por tema principal o Supremo Bom Pastor. E eu vou ler aqui na revista o texto áureo, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. E os objetivos da lição são apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. O nosso texto de referência é o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido. Vou estar lendo aqui. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então vamos começar, irmãos. Aqui, o Salmo 23, ele vai se tratar de um poema que vai apresentar a relação do pastor com as suas ovelhas. E com isso, o salmista, ele vai fazer uma analogia, uma comparação do pastor, que é o nosso Senhor, e as ovelhas, que são seus discípulos, aqueles que o servem. Então, durante a lição toda, nós vamos estar fazendo essas duas comparações, o pastor com o nosso Senhor e as ovelhas com os seus discípulos, que somos nós. O tópico 1, que vai ser o nosso ponto de partida, vai falar sobre o pastor e suas ações. Primeiramente, irmãos, nós precisamos conhecer um pouco mais desse termo, que seria pastor, né? O pastor, irmãos, quando nós falamos em pastor, logo vem à nossa mente uma relação íntima, uma relação próxima. Porque o pastor, com as suas ovelhas, ele convive diariamente com elas, conduz aquelas ovelhas, dá proteção para elas. E assim somos nós com o Senhor. Ele está diariamente conosco, está a todo momento conosco, e nos conduz e nos dá proteção aonde quer que a gente vá. E seguindo aqui, uma das ações do pastor é o descanso nos momentos de perigo. Irmãos, descanso, quando nós falamos em descanso, nós estamos falando em repousar, em descansar no Senhor. E aí nós vamos nos atentar para o versículo 2 do Salmo 23, onde o salmista fala: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, irmãos, quando ele fala deitar em verdes pastos, significa descansar no Senhor. Significa também, irmãos, fidelidade, a fidelidade do pastor para com as suas ovelhas, a fidelidade do Senhor para conosco, porque nas horas difíceis o Senhor é fiel para conosco e está sempre presente, fazendo com que nós temos um sentimento de proteção, porque nós confiamos naquele que está nos guiando. E quando, irmãos, eu lia essa passagem, eu também me lembrava de quando Jesus estava no barco com seus discípulos e veio uma tempestade e aqueles discípulos ficaram com medo, sentiram angústia, ficaram com medo. Mas, irmãos, Jesus estava naquele barco
Ele estava ali ao controle de tudo, então bastava que aqueles discípulos descansassem no Senhor, deixassem que o Senhor controlasse a situação. Irmãos, além dessa proteção, além desse descanso, além desse sentimento de cuidado que o Senhor tem conosco, outra coisa que Ele quer nos dizer com essa passagem, deitar em verdes pastos, é que Ele renova as nossas forças. Por quê, irmãos? Quando Ele fala em verdes pastos, as ovelhas, elas precisam se alimentar. E esses pastos verdejantes, esses pastos verdes servem como alimento que vai revigorar as forças dessas ovelhas para que elas consigam concluir o caminho. Vai dar forças para elas conseguir, porque o caminho ele pode fazer com que essas ovelhas fiquem cansadas. Então elas precisam se alimentar. Então, irmãos, Jesus, o Senhor, Ele revigora as nossas forças. Ele nos dá, além da proteção, além do descanso, Ele também renova as nossas forças. Então, irmãos, nós aprendemos até aqui três pontos mais importantes. Que a primeira coisa é que nós não estamos isentos de tribulação. A tribulação, ela vem, a dificuldade, ela bate na nossa porta. Mas, segunda coisa, o nosso pastor, ele está cuidando de cada um de nós. E terceira coisa, ele está renovando as nossas forças para que a gente prossiga em frente. Outra coisa, irmãos, importante que eu consegui identificar é que, obviamente, que antes do Salmo 23 vem o Salmo 22. Só que é interessante a gente ler que no Salmo 22, que até traz por título angústia, o salmista, ele diversas vezes, ele pergunta e ele procura. Ele pergunta, meu Deus, por que me abandonastes? Onde estás, Senhor? Não se afaste de mim, vem depressa me socorrer. É isso que ele fala no Salmo 22. E no Salmo 23, ele já inicia falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que a gente pode aprender com isso, irmãos? Nós aprendemos que muitas vezes, para a gente conseguir reconhecer o cuidado que o nosso pastor, que o nosso Senhor tem conosco, muitas vezes para a gente aprender a valorizar as vitórias que o Senhor nos concede, nós precisamos passar por momentos de angústia. Às vezes, irmãos, nós precisamos passar pelo vale para conseguir reconhecer tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Então é isso que ele quis dizer, irmãos. Ele passou por um momento de angústia, onde ele pensou que o Senhor não estaria com ele, mas depois ele reconhece e ele diz, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é aquele que me guia, que me dá proteção, que renova as minhas forças. Próxima ação, irmãos, do nosso pastor é o refrigério para a alma atribulada, que está aqui, né, irmãos? Deixa eu ver aqui. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, o versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós estamos aqui, então, refrigera a minha alma. Irmãos, o que quer dizer refrigera a minha alma? Esse refrigério para a alma, até na versão da minha Bíblia, diz o Senhor renova as minhas forças. Então esse refrigério é um renovo para a nossa alma. Ou seja, ele vai tirar as impurezas, tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que está nos incomodando. Porque na alma, irmãos, é na alma que estão as emoções, os pensamentos. E nós sabemos que as emoções e os pensamentos, eles dirigem grande parte da nossa vida, porque nós somos movidos por aquilo que nós pensamos ou por aquilo que nós sentimos. Então, quando ele diz sobre esse refrigério,
Ele está dizendo que Deus ele vai limpar a nossa alma, ele vai limpar o nosso coração, vai nos afastar daquelas impurezas e nos conduzir para um caminho correto. E aqui, irmãos, tem um pregador que ele faz as seguintes perguntas. Ele pergunta assim: que bem haveria em pastos verdes e uma alma escura? Que bem haveria em ter águas tranquilas e espírito turbulento? Quer dizer assim, irmãos, o que adianta nós estarmos em pastos verdes, águas tranquilas, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela está conturbada? Porque não é possível, irmãos, nós descansarmos no Senhor quando os nossos sentimentos eles estão em turbulência, eles não estão certos. Então é difícil nós conseguirmos descansar no Senhor. E é por isso que o salmista ele diz: refrigera a minha alma, porque quando o Senhor retira as impurezas, quando ele renova as nossas forças, nós conseguimos descansar. Aí sim nós conseguimos ter uma paz, digamos assim. Outra coisa, irmãos, que é a terceira coisa das ações do pastor, é a presença nas horas mais difíceis, que é um ponto muito importante também. Porque nós conhecemos a história de Davi e sabemos que Davi ele passou por muitas situações difíceis. Ele passou por muitas perseguições, porque Saul ele perseguia Davi e tentava o matar. Então, ele enfrentou assim a morte de perto muitas vezes. Então, ele sabia muito bem como era esse sentimento de angústia, de medo, de realmente passar pelo vale da sombra e da morte. Mas Davi, ele ressalta a todo momento que a presença do seu pastor nessas horas difíceis é o que fez a diferença. E aqui nós vemos, irmãos, a impotência humana, né? A impotência de conseguir sair dessas situações sozinho. E nós necessitamos do nosso pastor. Nós necessitamos que Deus esteja ao nosso lado. Nós devemos estar convictos de que Ele está conosco e não irá nos deixar. Ele está sempre nos ouvindo. A palavra de Deus diz que na angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, Ele me ouviu. O Salmo 56 também diz: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus poderoso. Então aqui ele vai ressaltar também a confiança que nós precisamos ter no nosso pastor, no nosso Senhor. Bom, irmãos, então até aqui, sobre as ações do pastor, nós aprendemos 3 ações, que é o descanso, o refrigério e a presença nas horas mais difíceis. E agora nós vamos passar para o tópico 2, que traz por título as necessidades da ovelha. Então agora nós vamos saber o que nossas necessidades, o que nós precisamos. A primeira coisa é a necessidade de proteção. Bom, irmãos, as ovelhas, elas são animais que não são considerados ferozes, selvagens, elas são animais dóceis. Não têm garras, não têm habilidades de luta e nem nada disso para se defender de predadores. E é por isso que elas precisam de um líder, é por isso que elas precisam de um pastor para proteger e para conduzir elas. E aqui, irmãos, diz que o pastor, ele utiliza a vara e o cajado, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é isso que a palavra de Deus diz? A minha Bíblia, que é uma versão diferente, ela vai falar que ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, no lugar da vara e do cajado, nessa versão ele usa essas 2 palavras, né? Me proteges e me diriges. Ou seja, irmãos, a vara é a proteção e o cajado a direção. Quando nós pesquisamos, nós vamos ver que a vara
Ela é um instrumento, né, que o pastor tem em mãos e é usado para proteger aquelas ovelhas contra animais selvagens que se aproximam ali daquelas ovelhas. E o cajado ele tem a ponta arqueada, ele tem a ponta como se fosse uma curvada. Por quê, irmãos? Essa ponta ela serve para quando alguma ovelha ela vai se desviar do caminho, essa ponta serve para puxar elas ou pelo pé ou pelo pescoço, se eu não me engano, para que elas retornem para o caminho correto. Então, esses dois instrumentos, o pastor ele sempre tem em mãos, que são os instrumentos que vão dar proteção e direção. E assim também é o Senhor conosco. Mais uma vez fazendo essa comparação, porque o Senhor está nos protegendo, está nos defendendo e também está nos guiando, nos dando a direção correta para onde nós devemos ir. Outra necessidade da ovelha, além da proteção, é a de direção. Bom, Davi ele tinha a convicção de que somente o pastor ele poderia conduzir aquelas ovelhas ao caminho correto. E essa direção, além de um caminho, ela também significa significa liderança, perdão. Ela também significa liderança, significa caminho. Então, o pastor, além de mostrar o caminho, também era um líder, também era alguém que liderava aquelas ovelhas. E, irmãos, essa direção, ela nos é dada pelo Senhor. E para que a gente siga a direção que Deus tem para nós, é necessário que a gente renuncie às nossas vontades. Porque muitas das vezes, os nossos desejos, aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos que é certo, não é a vontade de Deus nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, para aceitar e assumir um compromisso com Deus de esperar a perfeita vontade dele nas nossas vidas, de esperar aquilo que ele tem para nós, porque é ele, irmãos, que conhece certamente o caminho que a gente deve seguir, que o caminho que nós devemos seguir é uma rota que nos leva ao céu, e o Senhor é o nosso guia para nos levar até o céu. Irmãos, só voltando aqui, quando eu falei da necessidade de proteção, eu também gostaria de falar que, além do Senhor ele dar essa proteção e essa direção para nós, ele também nos deixou, lá em Efésios 6, a armadura do cristão. Então, ele também nos deixa uma armadura para que a gente possa se revestir dela. Ele nos deixa ali um escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Então, orar sempre, guiados pelo Espírito Santo, também é importante para que nós possamos ter essa direção e essa proteção do Senhor. A próxima necessidade, irmãos, é a necessidade de provisão. A necessidade de provisão. As ovelhas, elas necessitam ser alimentadas. Assim como todo animal, elas precisam ser alimentadas. E assim como todo ser humano precisa ser alimentado, e nós, além de alimento para o nosso corpo físico, nós também precisamos de alimento espiritual. E é aí que vem, irmãos, a palavra de Deus. Aqui diz que as ovelhas elas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e aquelas que são venenosas. E eu comparo mais uma vez conosco, porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos de distinguir qual palavra que vai ser boa aos nossos ouvidos e qual não vai ser. É por isso que tantas pessoas hoje estão ouvindo coisas que são venenosas para o espírito, que não agradam a Deus. Muitos estão se deixando contaminar por palavras,
os nossos ouvidos a todo momento eles estão em contato com coisas mundanas, os nossos olhos também. E tudo isso, irmãos, afeta o nosso relacionamento com o nosso pastor. E é por isso que ele nos deu a sua palavra, que é a Bíblia, né, a palavra de Deus, para que nós podemos alimentar o nosso espírito e estar com as nossas forças renovadas. Então, a provisão que o Senhor nos deixou foi a palavra dele. E é esta, irmãos, que nós devemos estar atentos, somente para com esta. Então, irmãos, nós aprendemos 3 necessidades, que é de proteção, direção e provisão. E agora nós vamos para o tópico 3, que é o último tópico, que fala sobre o Supremo Bom Pastor. Eu gostaria de ler essa parte porque é interessante. No Evangelho de João, Cristo ele vai fazer autodesignações. Ele se autodesigna como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. E para que a gente possa ver o quanto Cristo é esse supremo bom pastor, a primeira coisa é que ele dá a vida pelas ovelhas. E aqui, irmãos, vai fazer uma distinção entre Jesus e o ladrão. Porque, irmãos, o ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. E Jesus, ele vem para dar vida, para abençoar, para reconstruir aquilo que estava perdido. E Jesus, em sua passagem pela terra, ele enfrenta muitos perigos, ele enfrenta muitas dificuldades. E nós sabemos que ele prova o seu amor quando ele morre naquela cruz por todos nós. Então, o pastor ele está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Então, nós vemos como é grande o amor de Deus para conosco. E o pecado, irmãos, ele nos faz ficar distantes, ele nos faz ovelhas desgarradas, ele nos faz ficar distante de Deus. A segunda coisa, é o relacionamento com as ovelhas, que também é muito importante. No início da lição, eu disse que o pastor, ele tem uma relação de proximidade, uma relação íntima com as suas ovelhas. E lá em João no capítulo 10, no versículo 14, diz o seguinte: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Ou seja, irmãos, Jesus conhece a cada um de nós, conhece as nossas particularidades, as nossas individualidades, o temperamento de cada um, e ele não confunde nada. Ele conhece cada um, cada identidade de cada uma, personalidade de cada um. E é claro que nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, e o Senhor conhece cada uma delas. E, irmãos, Jesus, ele convivia ali com aqueles discípulos, e provavelmente aqueles discípulos eles tinham personalidades diferentes. Aqui diz que, a revista aqui diz que Pedro era impulsivo, Tomé ele era cheio de dúvidas, Judas ele gostava de usar o outro em benefício próprio. Então, são muito diferentes as personalidades de cada um. E Jesus convivia com essas personalidades e conhecia cada um muito bem, porque é um relacionamento íntimo. E a terceira coisa, ela vem por título Outras Ovelhas para o Aprisco. E que é um ponto também que é muito interessante, irmãos, e muito bom de nós observarmos. Porque aprisco
O aprisco ele é um curral designado ao abrigo de ovelhas. E aqui nós temos a igreja como um aprisco, como um lugar de refúgio para nós. Mas nós sabemos, irmãos, que esse lugar de refúgio aqui na terra, que é a igreja, ele é temporário, porque nós almejamos o céu, nós estamos em busca do céu. Mas aqui na terra nós temos a igreja como o nosso aprisco, o nosso refúgio, onde as ovelhas elas estão unidas, juntas. E bom, outras ovelhas para o aprisco quer dizer o seguinte, irmãos. Aqui diz que no início do ministério de Jesus, ele envia discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel, dos judeus. No entanto, essas ovelhas de Cristo, elas não estão restringidas apenas aos judeus. Pedro, ele anuncia o evangelho aos gentios. Paulo, ele anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Então, o que nós tiramos aqui de lição é que todos nós somos ovelhas de Cristo. Não é apenas aquelas que estão já no aprisco, não são apenas aquelas que já conhecem o pastor, é que são ovelhas, mas existem muitas ovelhas desgarradas. Todos nós somos ovelhas de Cristo, e essas outras ovelhas ao aprisco, quer dizer que nós, irmãos, como discípulos do Senhor, nós precisamos levar a palavra dele em vários lugares, para que essas ovelhas que estão longe da casa dele possam retornar, porque é isso que é o desejo do nosso bom pastor, é que todas as ovelhas estejam reunidas, estejam juntas, se deixando guiar por ele. Então, irmãos, nós aprendemos 3 coisas: que o Cristo, o supremo bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele conhece cada uma delas, e ele quer, irmãos, que nós estejamos juntos na sua casa. E eu encerro aqui a lição, irmãos, de hoje, e que nós possamos aprender e a ler o Salmo 23 com mais atenção, atentar para cada versículo, porque cada versículo ele fala conosco de uma maneira. Então que nós vamos reconhecer ele não somente como o Salmo 23, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas que a gente possa aprender com ele a manter um relacionamento contínuo com Deus em oração, em jejum, vigiando, porque nós somos ovelhas do rebanho do Senhor e nós somos submissos ao cuidado e à direção dele. Então é isso, irmãos, a paz do Senhor, fiquem com Deus.